As crianças podem ir para o culto infantil. Normalmente as crianças já começam lá, mas hoje, como nós tínhamos a apresentação do Davi e o líder do ministério estaria aqui, as crianças, os tios, ficaram conosco aqui nesse início de culto. Terminamos a campanha Manual do Peregrino. Não sei se você conseguiu ler todas as devocionais, espero que sim. Teve uma pessoa que chegou para mim e falou assim: pastor, consegui ler um livro inteiro. Fazia muito tempo que eu não conseguia ler um livro todo. Falei, que bom, rapaz, fico feliz, que bom. E foi muito legal a gente falando sobre o nosso tempo aqui na terra, a gente conversando sobre essa nossa jornada e que estamos indo para o céu. Mas aí a gente começou a pensar exatamente nessa pergunta. E queria ver o que vocês me dizem. Estamos vivendo os últimos dias? O que vocês acham? Sim ou não? Quem acha que nós estamos vivendo os últimos dias, levanta a mão, só para ter uma ideia. Tá. Quem acha que a gente tem pelo menos mais uns 50 anos pela frente antes da volta de Jesus? Ok. Eu sei que o pai de alguém, né, Levi, ia dizer que Jesus está voltando já. Esses dias o pastor Valmossi estava me falando assim: pastor, nós estamos na abertura do quarto selo ou do sexto selo, eu não lembro. Ele estava me dizendo qual era o selo que estava sendo aberto nesse momento no livro do Apocalipse. Eu não sei o que você entende desse negócio. No seminário a gente estuda sobre a doutrina das últimas coisas, da escatologia, e aí a gente começa a estudar o pré-milenismo, o pós-milenismo, o amilenismo, e a gente vai estudando tudo isso. Daí um amigo meu dizia: olha, eu não entendo disso, eu só queria saber mais de ser milionário. Eu acho que era mais fácil de entender. Mas quando a gente começa a pensar nisso, essas concepções teológicas, elas são gostosas da gente conversar e discutir. Quem gosta disso, não, Jesus volta, e aí quando Jesus voltar, aí vai vir a tribulação. Porque nós vamos ter 3 anos e meio de não sei o quê, aí depois 3 anos e meio de não sei o que lá, e aí começa essa discussão. Aí alguém diz assim: não, o crente vai passar a tribulação. E aí começa essas discussões, e é gostoso. Se você quiser conversar sobre isso, aí tem algumas pessoas aqui que gostam, olha, viu, tem gente que gosta muito de debater isso, e é gostoso mesmo. Mas mais do que isso, quando a gente lê, não precisa colocar os textos ainda não, tá? Mas quando a gente vê, por exemplo, Jesus falando sobre as últimas coisas, vocês lembram o que Jesus fala dos sinais dos últimos tempos? O que diz lá em Mateus, em Lucas? O que fala? Quais são os sinais? Me falem, me ajudem aí. Guerra, rumores de guerra, o que mais? Terremoto, o que mais? Peste, pai contra filho, filho contra pai, esfriamento do quê? Ah, tá, espiritual, porque está ficando quente o negócio. Esfriamento espiritual, ok. Eu lembro desse texto, e a gente sempre ficava muito assim, porque quando houver guerras, e a tradução que a gente usava era guerras e rumores de guerra. Aí acontecia alguma coisa em Israel, lá naquela região lá, pronto, Jesus, ai meu Deus do céu. Aí eu lembro que sempre tinha algum pastor que falava assim: coloca a sua casa em ordem, porque Jesus está voltando e você vai ficar. Eita, que ela dava uma tremida na gente, assim, quem estava aprontando, né? Quer dizer, eu mais ou menos. Quando a gente olha para isso, esse texto que a gente sempre lembra de guerra, rumores de guerra, terremotos, o texto diz assim: e isso significa que ainda não será o fim. Diz assim: vai ter um monte de sinal. Olha para a figueira, do mesmo jeito que você olha para aquela árvore lá, e você descobre que está chegando a época tal, está chegando o fim. É isso. Alguns sinais que a Bíblia aponta, ela aponta apenas para dizer assim: a história está acontecendo e Jesus está vindo. Essa música a gente cantou, né? Diga ao cansado que ele está vindo e está aqui. Veja, ao mesmo tempo que Jesus está para voltar, ele já está aqui, porque é assim que Jesus age. Mas olha só, eu quero ler com você hoje 3 textos que Paulo fala conosco, quando ele manda uma carta para Timóteo. Ele manda 2 cartas para Timóteo, e ele fala dos últimos tempos.
dos últimos dias. E ali sim, eu acho que é um pouco depois dos terremotos, dos rumores de guerra. Eu acho que os sinais que Paulo fala são sinais mais específicos ainda da volta de Jesus. Olha esse texto, 1 Timóteo 4, 1 e 2. Se você quiser olhar na sua Bíblia, pode abrir ali, vou ler esses dois versículos ali. O Espírito afirma claramente que nos últimos tempos, no finalzinho ali, alguns se desviarão da fé. Vamos fazer dá para fazer um cheque nesse, já é final dos tempos? Tem alguém desviado da fé que você conhece? Eita, então, sinal. Dando ouvidos a espíritos enganadores. Tem gente dando ouvido a espírito enganador? E a ensinamentos de demônios, que vêm de indivíduos hipócritas e mentirosos, cuja consciência está morta. Quando eu olho para esse texto, eu penso, então chegou o tempo do fim, porque isso aí está acontecendo desse jeitinho. Mas olha o outro texto, 2 Timóteo 3, do 1 ao 5. Olha só o que diz. Saiba que nos últimos dias haverá tempos muito difíceis, porque as pessoas só amarão a si mesmas e ao dinheiro. Serão arrogantes e orgulhosas, zombarão de Deus, desobedecerão a seus pais e serão ingratas e profanas. Até aqui. Está acontecendo isso já? Todas elas ou com exceção de alguma? Todas. O texto continua. Não terão afeição nem perdoarão, caluniarão outros e não terão autocontrole. Serão cruéis e odiarão o que é bom. Trairão os amigos, serão imprudentes e cheias de si, e amarão os prazeres em vez de amar a Deus. Serão religiosas apenas na aparência, mas rejeitarão o poder capaz de lhes dar a verdadeira devoção. Fique longe de gente assim. Já temos essas características nos nossos dias? As pessoas têm muito medo do fim dos tempos, mas já vivemos neles. O texto que eu quero trabalhar um pouco mais com a gente está no 2 Timóteo 4. Esse texto eu quero trabalhar um pouquinho mais. É a base principal da nossa mensagem de hoje. Ele diz assim, eu lhe digo solenemente, tipo assim, é coisa formal, presta atenção nisso. Na presença de Deus e de Cristo Jesus, que um dia julgará os vivos e os mortos, quando vier para estabelecer seu reino. Pregue a palavra, esteja preparado, quer a ocasião seja favorável, quer não, corrija, repreenda e encoraje com paciência e bom ensino. Veja, ele está dizendo o que nós temos que fazer. Por que a gente tem que pregar tempo e fora de tempo? Porque vai acontecer a sequência do texto. Diz assim, pois virá o tempo em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Quando eu olho para esses três textos que me falam do fim, três textos que falam das características das pessoas no fim. É muito interessante quando a gente olha Jesus falando sobre o fim. Jesus ele fala uma característica climática, uma característica do mundo, o que estaria acontecendo naquele período. Paulo fala agora de como as pessoas estarão.
Quando eu olho para esse texto, você consegue identificar as verdades desse texto já hoje? Então você não precisa ter fim do mundo. O fim do mundo já chegou. Esses são os últimos dias. Então eu queria que você me ajudasse, coloca para mim ali. Como viver esses últimos dias. Coloca mais um. Como viver os últimos dias? Eu quero que você me ajude a responder qual dessas alternativas está certo. Montar um bunker e se preparar para o apocalipse com comida, bebida e armas? Um apocalipse zumbi, no caso? O que você acha? Acho que vão cavar no fundo de casa um espaço. Tem gente fazendo isso. Eu tenho visto alguns vídeos de pessoal, esse é o meu bunker e eu estou fazendo de não sei quantos metros, que vai conseguir resistir durante 2, 3 anos. É isso que a gente precisa fazer? Na época da Guerra Fria, muitos foram construídos porque eles imaginavam que poderia estourar uma bomba e ali eles iam sobreviver durante 2, 3, 4 anos ali. Então era muita comida enlatada guardada, muita arma guardada. Mas será que é isso? Esse é o caminho? Será que é isso que eu preciso fazer? Qual que é a segunda possibilidade então? Nós vendemos tudo que a gente tem, junta o recurso, compra uma fazenda para a gente garantir a nossa sobrevivência. Porque vai vir o anticristo. E quando o anticristo vier, daí a gente não vai poder gastar, a gente não vai poder comprar. Então a gente vai ter uma fazenda, daí a gente planta milho, planta arroz, planta café, porque tem que ter café, né? Aqueles que gostam de café, o olho brilhou agora. Sabe, você vai plantar e aí a gente vai ficar todo mundo numa grande comunidade Batista Lindóia, vivendo ali, preparados. Oi? É uma família até a volta de Jesus. Será que é isso? Terceira opção, viver do jeito que a Bíblia ensina. Veja, parece que às vezes nós queremos buscar outras alternativas. Existe diversos, eu gosto muito de filme apocalíptico, esses filmes de que o mundo acabou, tipo 2012, sabe, que sai destruindo tudo, ou então a sinopse do filme é assim: no mundo pós-apocalíptico, sobreviveu apenas 3 pessoas, não sei aonde, e eles precisam atravessar para chegar não sei aonde, para levar a cura de não sei o quê. Esse filme, eu gosto de assistir esses filmes, mas isso não tem nada a ver com o fim dos tempos. Nós pensamos sempre em fim do mundo como uma destruição do nosso mundo. Mas o nosso mundo, gente, tem sido destruído quando nós vemos pessoas sendo destruídas, quando a gente vê a família sendo corrompida, quando nós olhamos para a nossa volta e nós vemos que o amor tem diminuído. Isso tem a ver, sim, com os sinais dos tempos. Muito mais do que uma estrela gigante caindo e destruindo, e uma tsunami gigante varrendo. Diz que vai acontecer algumas coisas terríveis, mas é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. Por isso eu quero conversar hoje. Se a gente entende que nós estamos vivendo esses últimos dias, como que deve ser a nossa vida? Eu quero voltar com você ao versículo 5. Você volta para a gente aquele texto lá? Não vai ter o versículo 5, mas está lá eu vou mostrar qual que é. Diz assim: você, porém, deve manter a sobriedade. Desce mais um. Mais um? É no outro texto. Desce mais um. Ali. Depois da parte amarela ali. Esse é o versículo 5 do texto. Diz ali, ó. Aqui ele está dizendo a receita. O que a gente faz? Você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Não tenha medo de sofrer. Trabalhe para anunciar as boas novas e realize todo o ministério que lhe foi confiado. Aí está a receita. O que a gente faz? Então, primeiro passo para viver nesses últimos dias. Primeira coisa, mantenha o equilíbrio. O texto diz: você, porém, deve manter a sobriedade em todas as situações. Quando a gente fala de manter a sobriedade, o que vem à sua mente? Sobriedade. Sobriedade, o que vem à sua mente? Racionalmente perfeito, ligado. O que mais? Alguém falou alguma outra coisa aqui? Muita calma, consciente. O que mais?
enxergando direito. O que mais? Vamos pensar, pensa na palavra sobriedade. Não estar embebedado. O que acontece com quem está embebedado? Não está sóbrio. Boa. É muito perspicaz. Veja, isso mesmo. Veja, sabe aquele teste que fala assim, faz o 4, aí o cara faz assim, né? E o cara, para ver o equilíbrio, para ver como está, anda nessa linha, aqueles exercícios para ver como que a pessoa está. E aqui eu não estou falando agora de bebida, o texto não está falando de bebida. O que o texto está falando é que tem coisas que nos tiram a sobriedade, ou seja, parece que está sob o efeito de algo. A pessoa, ela perdeu ali seus filtros, ela perdeu aquilo que de alguma maneira a segura. Ela precisa de equilíbrio na vida. O texto está dizendo, você, olha tudo o que está acontecendo à sua volta. Olha tudo o que está acontecendo um monte de coisa, o povo está assim, o povo está largado, mas você viva a sobriedade, você precisa ter equilíbrio. Gente, vamos falar bem a real, né, entre nós aqui, está filmando, está indo? Mas deixa aí, para o pessoal acompanhar também em casa. Olha só, ano retrasado nós tivemos ano eleitoral, e se algo aconteceu no nosso país, foi algo que não havia equilíbrio. Não havia equilíbrio. Nós temos ano eleitoral esse ano, mas é prefeitura, então o pessoal não está tão assim. Mas daqui 2 anos nós temos de novo eleições presidenciais. Eu quero dizer a você, tu, porém, mantém o equilíbrio. Ou seja, faz o que você acredita que é certo fazer, mas não perca o equilíbrio, a sobriedade. Porque senão nós vamos rachar as nossas amizades, nós vamos perder família. Nós precisamos de equilíbrio. Ah, mas nós estamos falando de política? Não, não estamos falando de política. Eu quero dizer a você, trouxe apenas o exemplo da política, mas no seu casamento, mantenha um equilíbrio. No seu trabalho, você precisa ser a pessoa ali mais equilibrada. Eu costumo dizer para alguns pais que eu atendo, que estão falando do filho, mas pastor, esse moleque me provoca, pastor, eu quero esganar. E por que a pessoa quando fala esganar, ela dá uma mordidinha no lábio? Quer esganar, né? A pessoa ela não fala esganar, eu esganar, é mais ou menos assim. Por quê? Porque ela perdeu, e aí em alguns casos eu falo assim, lembra, você é adulta na sua casa, você é o adulto, ela é a criança. Essa criança, ela vai tentar te provocar, ela vai fazer tudo isso, mas você vai decidir se você vai aceitar essa provocação ou não. Você, se você é o pai, se você é a mãe, seja você o equilibrado, não espere o equilíbrio vindo do outro. Você, porém, mantenha a sobriedade em todas essas situações. Pessoas vão tentar fazer com que você escolha o caminho errado, mas você precisa escolher o caminho certo. O texto vai dizendo, antes disso, vai dizendo assim, pessoas serão arrogantes, orgulhosas, vão zombar de Deus. Você já viu alguém zombando de Deus na internet? E aí você escreveu um textão embaixo? Não precisa. Veja, vai ter gente zombando de Deus. Não caia na pilha das redes sociais. As redes sociais, gente, elas estão ali, parece que é para tirar a nossa paz. Faz um exercício assim, ó. Clica no ícone do seu Instagram, segura um pouquinho e tem um negócio escrito assim, desativar. Como que é? Não precisa desinstalar, só desativa ele. Ele vai sumir aquele ícone por uns dias ali, aí você respira, aí depois você vai lá de novo e fala assim, ativar, ele volta, você não perde a conta, se alguém curtiu alguma coisa, vai estar lá registrado, mas você respirou, porque tem horas que parece que nós estamos perdendo o equilíbrio. Teve um período que eu fiquei 1 ano sem jogar bola aqui na igreja. Não sei se eu já contei isso. Estou pensando agora se eu conto. Eu fiquei 1 ano sem jogar bola. A gente jogava bola ali no São Miguel, que a gente jogava bola? Acho que é, não sei, cadê o Ederson? A gente lá, né, Rodrigão? A gente jogava bola ali no São Miguel. E aí eu estava ficando estressado com algumas coisas que aconteciam no futebol. E aí, durante 1 ano, gente, eu parei de jogar bola.
porque eu percebi que eu ia perder o equilíbrio. A vontade que eu tinha, não vou dizer a vontade que eu tinha, mas eu decidi não perder o equilíbrio. Vejam, a orientação de Paulo para mim e para você é: vai acontecer um monte de coisa à sua volta, porque é final do tempo, é final dos tempos, é últimos dias, é. O que eu e você vamos fazer? Manter um equilíbrio. Não espere isso do outro, você é o cristão. Não espere isso do teu chefe, não espere isso de outra pessoa, do seu marido ou da sua esposa. É você, a palavra é para você. Mas é eu que tenho que ser o mais equilibrado na minha casa? Se você está ouvindo agora, é para você a palavra. Não é para outro, é para você. Porque parece que nós esperamos que o outro faça. O segundo passo que esse texto nos apresenta: não tenha medo de sofrer. E o texto diz exatamente isso: não tenha medo de sofrer. Vamos fazer aquele exercício para dizer para o irmão: não tenha medo de sofrer, que o pastor Ilquias disse que não gosta, ele não está aqui hoje. Olha para o seu irmão e diga: não tenha medo de sofrer. Veja, fala a verdade agora, ó. Você disse para o outro: não tenha medo de sofrer, mas você está disposto a sofrer? Porque falar para o outro assim, mas não dói. Sabe quando a gente fala para a criança, quando vai tomar injeção, é só uma picadinha. Que picadinha nada, gente, vai doer aquele negócio, porque para a criança vai doer. Dizer para o outro é fácil, mas eu quero desafiá-lo, assim como eu sou desafiado. Nos últimos dias, nós não podemos ter medo do sofrimento. Olha o que diz o texto de Apocalipse: não tenha medo do que está prestes a sofrer. Imagina essa revelação, você vir na igreja e sair com essa revelação na sua vida. O diabo lançará alguns de vocês na prisão, alguns de vocês, eu estou falando aqui, ó, alguns de vocês na prisão a fim de prová-los, e terão aflições por 10 dias. Mas se você permanecer fiel diante da morte, eu lhe darei a coroa da vida. Olha o que esse texto diz. A promessa desse texto é assim, ó: você vai ficar preso durante 10 dias, e depois disso tudo vai ser restituído. O texto só diz assim, que você vai ficar preso, e se você permanecer fiel diante da morte, ou seja, risco de morte, eu vou te dar a coroa da vida. Tipo, você vai ser recompensado no céu. Quando nós pensamos em últimos dias, gente, eu preciso viver uma vida corajosamente. Eu não posso ter medo do que o inimigo ameace tirar de mim. Eu não posso ter medo de perder, porque seguir a Jesus significa perder. Nós perdemos para poder ganhar. Não tem outra maneira de alguém dizer: eu sou seguidor de Jesus, se ela não está disposta a perder. Eu sei que a gente escuta um evangelho vitorioso e triunfante, que agora nós vamos receber. E Deus vai sim te abençoar, e tem abençoado, e eu tenho sido abençoado, e você tem sido abençoado. Mas nós precisamos estar disposto a perder, e se algo for tirado de nós, porque eu estou seguindo a Cristo, eu não posso me acovardar com medo de perder. E assim vai ser os nossos dias aqui. Os nossos dias serão esses. Eu lembro quando, em algumas ocasiões de trabalho, eu era desafiado a fazer o que não devia. E eu pensava: e agora? O que eu faço? Porque se eu faço o que eu preciso fazer, talvez eu perco o meu sustento. Mas eu não preciso e não posso decidir fazer o que é certo fazer por causa do recurso. Eu preciso fazer o que é certo, porque eu preciso fazer o que é certo, eu não posso ter medo. Eu contei isso para vocês, mas a minha oração desde o início do ministério, desde o início, foi: Senhor Deus, não permita que meu coração se corrompa. Veja, eu não posso estar em qualquer situação da minha vida buscando apenas o que o meu coração quer, porque se eu buscar o que o meu coração deseja, eu não farei a vontade de Deus, eu farei a minha vontade. Não tenha medo de sofrer,
Terceiro passo que esse texto nos apresenta: anuncie o Evangelho. O texto fala exatamente para trabalhar, para anunciar as boas novas. Nós precisamos, nos últimos dias, anunciar as boas novas, porque a vida só tem sentido se o Evangelho for compartilhado. Não tem outra maneira para a vida fazer sentido. Os últimos dias nessa terra precisam ser dias de anúncio do Evangelho. Quem aqui pensa que vai viver pelo menos mais 50 anos? Levanta a mão. Pelo menos mais 50 anos. Levanta a mão, só para a gente saber. Amém. Amém. Que Deus abençoe. Eu tenho um pastor de 70 anos, não, está quase os 80, ele chega para a gente e fala assim: eu quero saber que hino que vai cantar no seu velório. Ele tem uns 70 e poucos anos. Aí ele sai anotando os hinos. O hino do meu velório é o 328, do cantor cristão, Sossegai. Aí ele sai anotando, porque ele diz assim: eu quero cantar no seu velório. Aí a gente ri com ele, mas vejam, eu não sei quanto tempo eu vou viver, mas esse tempo que eu vou viver precisa ser para anunciar o Evangelho. O problema é que eu acho que vou morrer daqui 50 anos, e talvez eu vá morrer amanhã. Se o teu dia, a hora, imagina, alguém fala, né, que a nossa ida para o céu é como um grande bingo. De repente sai a sua pedra. E aí você, bingo, chegou o seu número. Ninguém quer gritar bingo nessa hora, né? Nessa hora não. Ninguém levanta a mão nessa hora. Acho que é do lado aqui, pega a pedrinha pro outro ali. Vejam, vai chegar a tua hora. Mas enquanto não chega, porque se são os últimos dias, a vida só faz sentido se nós anunciarmos o Evangelho. Quem à sua volta está precisando ouvir de Jesus? Eu vi de um professor, ele fez o seguinte, achei muito interessante. No primeiro dia de aula dele, ele falou assim: olha, eu quero conversar com vocês e vou falar aqui sobre algo que eu acredito. Só vou fazer isso hoje, não se preocupem, não vou fazer isso dia nenhum mais, farei apenas hoje. E quero que vocês me ouçam. Não quero desrespeitar a fé de ninguém nessa sala de aula, vou compartilhar o que eu creio e depois apenas darei aula, se vocês assim permitirem. E o pessoal topou, e ele disse: e depois eu conto por que eu faço isso. E aí ele compartilha do Evangelho, ele fala de Jesus nessa primeira aula, ele explica do amor de Deus e tudo mais, e termina, e no final ele diz assim: eu faço isso, agora eu vou contar para vocês, porque há 3 anos atrás, eu estava na sala de aula, e eu senti de Deus que eu precisava compartilhar o Evangelho. E eu disse assim: Deus, eu não posso, porque eu vou ser mandado embora. Eu não posso falar da minha fé aqui. E Deus insistiu e falou no coração dele: fala do meu amor agora. E ele: não posso, isso é coisa da minha cabeça. Não é Deus falando, sou eu. E não falou, aquela voz se calou dentro dele. Quando foi no final de semana, ele estava fazendo uma caminhada, e ele percebe um movimento de ambulância, de polícia, e aí ele vai ali, ele era na região perto da escola, e aí ele conversa com alguém, e fala: o que aconteceu? Não, um jovem acabou de tirar a própria vida. E era um dos alunos dele. Quando isso aconteceu, ele ficou extremamente abalado, porque ele entendeu naquela semana que ele deveria falar do amor de Jesus, não teve coragem. E aí ele fala para os alunos: olha, me perdoem se eu ofendi alguém compartilhando o que eu creio, mas essa experiência me marcou tanto, que eu corro risco sim de perder o meu emprego, mas eu não posso deixar de compartilhar aquilo que eu creio. Veja, isso é a questão mais importante, gente. Se aquilo que você crê não é tão forte assim, para que você corra riscos e compartilhe a sua fé, talvez você não entendeu o Evangelho até hoje. Se você não está disposto a compartilhar aquilo que você crê, talvez você não viva na expectativa de que estamos nos últimos dias e que a sua vida precisa ser compartilhada. Achei que agora
Eu ia parar de falar já. Olha só, quando a gente olha para os últimos dias, nós precisamos compartilhar a fé, anunciar o Evangelho. E o quarto passo, segundo esse texto, cumpra, de que maneira? Vamos falar todo mundo juntos? Então vamos começar todo mundo junto, a do cumpra, vai lá. Cumpra. Quando o texto está dizendo ali, realize todo o ministério, uma outra tradução vai falar, cumpra cabalmente aquilo que lhe foi confiado, o seu ministério. A ideia é que aquilo que Deus colocou para você fazer, você precisa fazer isso de maneira completa, não pode fazer isso de maneira relaxada. Aquilo que Deus colocou nas suas mãos precisa ser realizado. Quais são os passos que nós damos antes do grande último dia, onde Jesus vai se apresentar, onde todo olho verá, onde nós seremos levados aos ares, e ali com os anjos estaremos, junto com Jesus, e vai haver ali a separação das ovelhas e dos bodes, e tudo aquilo que a gente sabe. O que eu faço até lá, antes de chegar lá? Eu cumpro o ministério do Senhor de maneira completa. E eu tenho falado ultimamente sobre isso. Qual é o dom que Deus deu para você? Qual é o seu dom? Qual é o ministério que Deus confiou nas suas mãos, que você vai precisar, nesse grande dia, apresentar diante de Deus? Gente, tem pessoas que eu conheço que são líderes, e são líderes assim fantásticos, mas se encolhem e dizem assim, não, tem gente demais já fazendo, e a pessoa não faz. Eu conheço homens que têm uma capacidade incrível de ouvir, mas não estão dispostos a colocar o seu dom ao serviço dos outros. Conheço mulheres que têm particularidades ali, dons específicos que Deus deu, mas que de alguma maneira parece que fala assim, não, mas será? Eu quero dizer a você que Deus quer usar você com o teu dom, com a tua particularidade, do jeito que você é. Deus quer usar você. Tem um pastor, o nome dele é David Wilkerson, na verdade ele faleceu há alguns anos. David Wilkerson, um dia, ele estava na casa dele e ele ora a Deus. Ele era um pastor, se não me engano, da Assembleia de Deus nos Estados Unidos, extremamente formal, de terno, gravata, aquele pastor de uniforme completo mesmo assim. E ele estava na casa dele e de repente ele estava orando e Deus falou assim, leia aquele jornal, olhe para aquele jornal. Aí ele pega o jornal, na capa, tem 4 jovens que eram de uma gangue de Nova York, que haviam sido presos. E Deus fala para ele, vá para Nova York e fale do meu amor para esses jovens. Ele vai para Nova York, tenta ir atrás desses jovens, eram gangues terríveis que tinham naquela época, isso nos anos 60, 50, não lembro. Eram coisas terríveis que ali existiam. Ele não tinha nada a ver, ele não falava a linguagem dos jovens, ele era aquele típico pastor que só sabia falar língua de igreja, graça e paz, glória a Deus, aleluia, esse estilo. E ele vai no meio daqueles jovens drogados, rebeldes, e dessa história sai aquele livro chamado A Cruz e o Punhal. Inclusive tem um filme. E é muito interessante que uma das cenas ele consegue reunir, muita coisa acontece, mas ele faz um culto com esses jovens, e ele coloca o líder da gangue para recolher o dízimo. O líder da gangue, eu acho que eu vou fazer isso aqui. Ele coloca assim o cara, aí ele só faz assim, dá uma oferta aí, o líder. Aí o cara não queria dar nada, vamos, ponha, e o pessoal ia colocando. Só que daí eles tinham que contar o dinheiro. E aí eles tinham que sair por trás. Quando eles saem com o dinheiro, todos começam a rir já dizendo, o cara roubou o dinheiro. E o pastor fala, não se preocupem, Deus vai agir. E os jovens que saíram com o dinheiro não conseguem ir, eles voltam. E começa um trabalho restaurador na vida de jovens, meninas que eram drogadas, que se prostituíam desde os seus 11, 12 anos, foram alcançadas por um homem que não falava a linguagem dos jovens. Talvez você diga assim, eu não tenho nada a ver, como que eu vou agir e atuar com esse público? Eu não tenho nada a ver com eles. Se Deus colocou esse amor no seu coração, vai fazer.
porque é Deus que vai agir. Porque às vezes nós ficamos tão restritos a algumas coisas. Eu lembro que a Morena, ela dizia várias vezes assim, eu quero tanto trabalhar com adolescente, eu gosto tanto de adolescente, quero tanto trabalhar com adolescente. E como tem sido bom ver a Morena hoje trabalhando com os adolescentes. Há muito tempo ela falava disso em reuniões, em diversos momentos. Vejam, aquilo que Deus vai colocando no nosso coração, Deus vai nos dando condições para fazer. Conheço algumas mulheres aqui que fazem bolos maravilhosos. Eu fico imaginando se essas mulheres fizessem um bolo maravilhoso desse, chama uma outra amiga e fala assim, vamos visitar aquela outra irmã que faz tempo que não vem? E faz a visitação da engordação, né? Vai visitar o povo, vai comer bolo, vai tomar um café, um chá, e vai ganhar para Jesus, vai trazer de volta. Eu não sei qual é o seu talento, qual é o seu dom, mas eu sei que você precisa cumprir ele totalmente. Por último, eu quero falar do versículo que está um pouquinho mais embaixo. Paulo ainda falando, a gente leu até o versículo 5, mas no versículo 8 diz assim, agora o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor, o justo juiz me dará no dia de sua volta, e o prêmio não será só para mim, mas para todos que com grande expectativa aguardam a sua vinda. Nós precisamos, enquanto ainda não vem, nesses últimos dias, viver na expectativa da volta de Jesus. Eu penso, gente, que esse é o nosso grande problema como igreja. Agora não igreja Lindóia, mas como igreja no mundo. Paramos de viver na expectativa da volta de Jesus. Nós vivemos na expectativa do próximo evento. Nós vivemos na expectativa da próxima ação. Nós vivemos na expectativa do próximo salário. Que dia que é hoje, gente? Dia 7? Então, o salário já acabou para muitos, né? Receberam dia 1º, e a expectativa agora é do pagamento dia 30, do pagamento dia 2, do dia 5. E vivemos na expectativa do salário, não na expectativa da volta de Jesus. Vivemos na expectativa daquela conversa séria que nós vamos ter amanhã, com não sei quem. Vivemos na expectativa daquele futuro, quem sabe namoro. Vivemos na expectativa daquele casamento. Ficamos na expectativa da conclusão do mestrado. Ficamos na expectativa do casamento. E vivemos de expectativas e expectativas e não vivemos na expectativa da volta de Jesus. Eu quero dizer isso a você, guarda aí seu coração. Se você não guardar nada de hoje, mas guarda isso. Jesus está voltando. Guarda isso. Jesus está voltando e nós precisamos viver nessa expectativa, porque se eu alinho meu coração nessa expectativa, a minha vida vai ter sentido de um jeito diferente. As crises que às vezes tomam conta da minha vida, as crises, sejam elas de ansiedade, depressão, ou seja mais o que for, elas não farão tanto sentido quando eu olho e falo, espera aí, por que eu estou tão preocupado com isso? Se Jesus está cuidando de mim, e Ele disse que está voltando. Jesus está voltando. Mas a gente precisa viver com essa expectativa, e não viver na expectativa como se Jesus não fosse voltar. Por isso que às vezes você escolhe o pecado, porque para você que escolheu o pecado naquele momento, Jesus está muito longe daqui, nem vendo você Ele está. Não, espera aí, Jesus está voltando. Quando Paulo diz assim, o prêmio me espera, a coroa de justiça que o Senhor vai me dar no dia da sua volta. Imagine agora você chegando diante de Jesus e você se ajoelhando diante dele. Imagina o pastor Vire se ajoelhando diante de Jesus ali, e Jesus com a coroa. Agora estou fazendo de maneira literal, não imagino que será literal no dia, mas como símbolo, colocando a sua coroa de justiça e dizendo assim, servo bom e fiel. Imagina a gente ouvindo isso. Imagina a gente diante desse Jesus. Eu conheço algumas pessoas aqui que elas são mais formais e mais contidas. Eu penso que elas vão talvez se ajoelhar diante de Jesus e ter um choro de alegria. Eu penso que outros vão sair correndo e dar um abraço e um beijo no pescoço de Jesus. Ô Jesus grandão, obrigado. Eu acho que vai ser mais ou menos assim. Eu não sei como que vai ser você, mas eu preciso ter essa expectativa, gente. Quando eu perco essa expectativa, a igreja morre. Na história das mortes de igreja, verifique, veja,
A expectativa da volta de Jesus foi uma das primeiras coisas que a igreja perdeu. Quando a gente vai estudando sobre mortes de igreja, igrejas que morreram, elas esqueceram que Jesus vai voltar. Pedro diz assim, alguns dizem, mas não volta. Já faz tanto tempo, ele fala assim, ele não voltou ainda, porque ele se compadece daqueles que ainda não creram. Porque o que ele quer é que mais pessoas creiam, para que daí sim ele volte. O chamado para nós nessa noite é viver do jeito certo. A volta de Jesus, ela não pode gerar confusão nos nossos corações, por isso nós precisamos viver do jeito certo nos últimos dias. Como viver esses últimos dias? Primeiro, mantenha o equilíbrio. Como viver nesses últimos dias? Mantenha o equilíbrio. Talvez a sua vida esteja desequilibrada. Talvez chegue a hora de colocar o equilíbrio. Minha sogra estava contando de uns homens que foram no Legendários, vizinhos dela, e ela estava dizendo assim, eles tinham uma vida que estava desequilibrada, e ela dizendo assim, eu nem sabia que eles tinham ido no Legendários. Olha, eles foram, tiveram encontro com Deus, agora casaram com as suas esposas, já eram casados, né? Já estavam juntos. Eles estão arrumando a vida deles, porque eles estão buscando equilíbrio. Eles estão buscando viver certos. Segundo, não tenha medo de sofrer. Não tenha medo de perder. Não tenha medo. Guarda isso, eu não estou dizendo que você não vai perder. Não precisa ter medo que você não vai perder. O que eu estou dizendo é para você não ter medo de perder. E se perder, lembra que Jesus perdeu, talvez muito mais, entregou inclusive a vida dele toda, para mim, por mim e por você. Anuncie o Evangelho, anuncie, seja um propagador. Nós vamos começar agora na igreja, PGM, é Pequeno Grupo Multiplicador, porque nós não queremos que os nossos pequenos grupos sejam um grupo só que a gente se reúne e dá tapinha nas costas um do outro, e aí que legal que você está aqui, mas nós queremos trazer pessoas para Jesus, nós queremos que mais pessoas encontrem a Jesus. Gente, nós gostaríamos sim que essa igreja, ela se torne o dobro do que ela é, que a gente precise fazer 4 cultos no domingo. E Deus abençoe. Como que vai ser isso, Júnior? Não sei, na equipe de louvor, mas Deus vai dar graça. Aí eu lembro quando o pastor Tércio falou para a gente que eles começaram a fazer não sei quantos cultos no domingo e tiveram que fazer mais um culto na segunda-feira à noite. Porque tinha muita gente, então o culto de segunda à noite, não era mais no culto de domingo, era o culto de segunda. Eu não sei o que Deus vai fazer, mas se você anunciar o Evangelho, as pessoas vão vir aqui, sim, e talvez elas nem fiquem aqui, vão em outra igreja, mas o reino de Deus vai crescer, porque o importante é que o reino cresça. Quarto, cumpra totalmente o seu ministério. O que foi que Deus colocou para você fazer? O que Deus deu para você? Qual é o seu dom? Qual é a sua característica? Se você é uma das pessoas que gosta de bagunça, gosta de brincar, é animado, você já tem uma característica, já vale a pena. Você já tem um monte de ministério aí para você trabalhar. Você já é mais quietinho, mais centrado. Tem um monte de coisa que você pode fazer com as suas características, mas cumpra ele. E por último, viva na expectativa da volta de Jesus. Jesus está voltando. Quero chamar o grupo de louvor vir aqui à frente. Viva na expectativa da volta de Jesus. Quando é que Jesus vai voltar, gente? Eu não sei, mas a Bíblia fala que será como um relâmpago, de repente assim, pum. Tem aquelas histórias, né, que um pastor colocou uma banda tocando em cima da igreja e fez o barulho como se fosse a volta de Jesus e não sei o quê, e aí de repente todos os irmãos saíram correndo, ficou só uma irmã, e aí foi ver que a irmã não conseguia correr, o pessoal levou a muleta dela no negócio, senão ela tinha corrido junto. E eu lembro dessas histórias assim, para tentar explicar essa ideia de que eu não tenho que ter medo da volta de Jesus, mas eu preciso querer a volta de Jesus. Viva nessa expectativa. Viva assim, peraí, Jesus está voltando. O que eu faço então enquanto Jesus não volta? Eu faço todas essas outras coisas acima. A vida continua, você precisa trabalhar, tem que ganhar seu pão. Vamos lá, vamos trabalhar, vamos ser o melhor cristão que nós pudermos e levar o máximo de gente possível para o céu. Porque isso sim é fazer a nossa vida valer a pena.
Vamos orar? Queria convidar você a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, e nós vamos clamar pela graça do nosso Deus. Pai amado, nós entendemos, ó Pai, que o Senhor é aquele que nos cura, é aquele que nos sara, é aquele, ó Deus, que nos dá o equilíbrio necessário para vivermos. Nós entendemos, ó Deus, que não precisamos temer o futuro, que não precisamos temer o que os outros possam fazer, porque o Senhor cuida de nós. Sabemos, ó Deus, que o Senhor não nos prometeu uma vida simples e fácil, mas o Senhor prometeu estar conosco e isso nos é suficiente, Pai. Nos dá coragem, ó Deus, e dá coragem a cada um aqui a anunciar o Evangelho, Pai. Pai amado, aqueles que de vez em quando se envergonham, que são tímidos, porque eles não acham que não conseguem, Pai amado, dá ousadia, Senhor. Mas que o Teu Evangelho seja pregado e pessoas, ó Deus, se rendam ao Senhor. Nos dá, ó Deus, condições para cumprirmos totalmente o ministério que o Senhor nos deu, que possamos, ó Deus, de alguma maneira, Pai, sermos aqueles que trabalham para o Senhor, que escolhem servir, que escolhem ser bênção na vida dos outros. Ó Deus amado, e ajuda a Tua igreja aqui, Pai, ajuda cada um aqui a viver na expectativa da Sua volta. Pai amado, que essa seja uma realidade aqui da Tua igreja, uma igreja, Deus, que vive na expectativa da volta de Jesus, que abre realmente, ó Deus, o coração para aquilo que Jesus está fazendo. Pai amado, eu quero pedir, ó Deus, que o Senhor possa salvar vidas. Quero pedir, ó Deus, que o Senhor volta, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, experimentar isso. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Em nome de Jesus que oramos. Amém.